Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 1º de abril, dia da mentira. Mas aqui a gente vai falar umas verdades, especialmente sobre os atletas Gustavo Sauer e Vitor Sá. Ambos receberam grande investimento por parte do Botafogo na ocasião de suas contratações. 13 milhões de reais o Vitor Sá, 10 milhões de reais o Gustavo Sauer, 23 milhões de reais somados. Mas infelizmente no campo e bola, que é o que interessa, a gente não viu os dois jogadores acontecerem, pelo menos até o presente momento, com a nossa camisa. O Vitor Sá começou até bem. Você lembra daquela partida do Vitor Sá contra o Corinthians no estádio Newton Santos? Ele foi um dos que se salvou, talvez até o único que se salvou naquela partida que a gente foi derrotado na estreia do Campeonato Brasileiro. No jogo seguinte, gol diante da equipe do Ceará. E nos deu a esperança de que de fato havia sido um bom investimento. Mas infelizmente ao longo daquela temporada uma grave lesão nas costas acabou prejudicando o atleta. E por falar em lesão, o mesmo aconteceu com Gustavo Sauer. Começou muito bem diante da equipe do Ceilândia, depois foi caindo de desempenho, teve aquela partida contra o Flamengo lá em Brasília, vitória do Botafogo, mas com o Sauer sendo substituído com 20 minutos ainda do primeiro tempo, e depois dali, meu querido, nada mais aconteceu. O Gustavo Sauer teve constatada a lesão no tornozelo, se recuperou, só que depois, infelizmente, teve aquela infecção, né? Então voltou a ficar de fora, perdeu praticamente o ano de 2022 inteiro com a camisa do Botafogo, verdade seja dita. Vem a temporada de 2023 e o que todo mundo imagina? Bom, pré-temporada, o Vitor Sá e o Gustavo Sauer vão poder, enfim, subir esses degraus aí em relação a desempenho, performance. O Vitor Sá até teve oportunidades, fez gol no clássico contra o Fluminense, teve algumas boas partidas, mas ainda abaixo, aquém daquilo que a gente gostaria de ver. Já o Gustavo Sauer, que começa a primeira partida da temporada como titular, depois perdeu completamente o espaço. Perdeu para o Piazon e também para o Carlos Alberto. Nunca é demais lembrar que o Carlos Alberto na partida contra o Nova Iguaçu se machuca, é substituído, fica um tempo afastado e depois que volta de lesão, volta à frente do Gustavo Sauer. E isso, lógico, chamou bastante a atenção. Também chamou a atenção o fato do Luiz Castro dar preferência ao Piazon, que é um jogador que está emprestado pelo Braga de Portugal ao Botafogo até o meio da temporada, enquanto o Sauer, um ativo que o Botafogo investiu uma bela de uma grana, ficava ali no banco de reservas. Chamou a atenção de todo mundo. O Sauer nem no Campeonato Carioca vai ter oportunidade de ter sequência. O Piazon, que está emprestado, vai ter sempre a preferência. O Sauer realmente ficou no fim da fila. E agora, com o retorno do Júnior Santos, ainda mais, né? O Sauer realmente está com dificuldade de conseguir ganhar espaço na equipe do Luiz Castro. E o Luiz Castro, que sempre fala em meritocracia, deve estar vendo nos treinamentos todos os motivos para não escalar Gustavo Sauer. Isso, claro, acende aquele sinal de alerta. Dois ativos que estão se desvalorizando, o Sauer principalmente, já que o Sá teve algumas oportunidades. Inclusive, em relação ao Vitor Sá, estão circulando algumas informações de que o Atlético Paranaense poderia ser um destino do jogador, mas ao mesmo tempo, com a proximidade do fim da janela, se o Botafogo ceder o atleta, vai ficar com dificuldade de fazer a reposição. Então é muito provável, segundo informação do próprio Gentili, que Vitor Sá e Gustavo Sauer permaneçam no Botafogo pelo menos até a segunda janela. Janela aí que o Botafogo pode usar para fazer os ajustes finos nesse elenco, né? Aquilo que de repente não foi concluído nessa primeira janela, podendo ser corrigido na janela do meio do ano, conforme, por exemplo, aconteceu na última temporada. O Botafogo fez grande investimento nesses dois jogadores. Dentro de campo, o retorno praticamente inexistente. E agora, claro, tem que rever a decisão sobre esses dois atletas. Eles terão oportunidades de tentar reverter esse cenário? O Sauer vai conseguir, enfim, ganhar minutos com o Luiz Castro, ter sequência? E o Vitor Sá vai ser o escolhido pela esquerda ou o Luiz Castro vai dar preferência ao Luiz Henrique, ao Carlos Alberto ou mesmo ao Matias Segovia, que chegou por agora, é um menino, claro, tem que se desenvolver, mas será que vai tomar a frente do Sá na tentativa pela titularidade? Ele também pode fazer o lado esquerdo, embora a preferência dele seja a ponta direita. Foi assim que jogou no Sul-Americano Sub-20. O Botafogo, que mudou o seu perfil de investimento em relação à contratação de atletas, talvez muito por conta desses investimentos iniciais
que não se mostraram eficazes, né? Não se mostraram assim realmente gerando o resultado que a gente gostaria. Nunca é demais lembrar que o PK, por exemplo, custou 33 milhões de reais. Então até aqui, na SAF Botafogo, os 3 atletas que custaram mais dinheiro não conseguiram ainda apresentar o futebol que era esperado de acordo com o tamanho do investimento. 33 milhões no PK, 13 milhões no Vitor Sá, 10 milhões no Sauer. A gente tá falando nessa brincadeira de 56 milhões de reais. Uma bela de uma grana, na verdade, que infelizmente ainda não se mostrou válido em relação ao retorno, né? A gente não teve ainda retorno com esses 3 atletas. O que será que vai acontecer com o Vitor Sá, com o Gustavo Sauer? O Patrick de Paula eu não coloco nesse balaio aqui, porque afinal de contas o jogador que vinha bem nesse começo de temporada, teve algumas boas partidas, teve uma lesão gravíssima no joelho e deve ficar 1 ano afastado do Botafogo. Mas pensando no Sá e no Sauer, essa dupla Sá-Sauer vai ter que fazer por onde para realmente provar: mereço a oportunidade de seguir vestindo a camisa do Botafogo. Sempre importante destacar que os 2 atletas têm contratos longos com o Botafogo, então além do investimento nos direitos econômicos, a gente também tem que falar aqui dos salários, né? No fim das contas, Sá-Sauer vai dando um baita prejuízo, pelo menos momentaneamente, à SAF Botafogo. Tanto em relação a prejuízo técnico, quanto em relação, infelizmente, a prejuízo financeiro. Vamos ver o que vai acontecer. E é aquela velha história: enquanto estiverem vestindo a nossa camisa, vou seguir torcendo para que dê certo. Mas honestamente, se tivesse um pouco mais de tempo nessa primeira janela e o Botafogo decidisse por ceder os atletas trazendo outras peças para ver se dava certo, eu aceitaria de verdade. Tinha grande confiança no Gustavo Sauer, realmente acreditei que ele podia acontecer no Botafogo. Teve vários problemas, a lesão no tornozelo, não teve sequência. Mas repito, não teve sequência por conta da escolha do próprio Castro. Alguma coisa ele tá vendo que não faz sentir segurança de que essas 2 alternativas de fato vão dar conta do recado de forma consistente. O que você prefere que aconteça, Fogão? Sauer e Sá merecem o voto de confiança, merecem ficar até o fim dessa temporada? Ou de repente aí no meio do ano, nessa janela de meio de ano, vai ter que realmente buscar uma solução, uma alternativa para esses 2 atletas? Nunca é demais lembrar que a gente precisa de alternativas úteis e válidas. Sá e Sauer vão conseguir cumprir esse objetivo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, também ajuda pra caramba no crescimento do canal. E se inscreva aqui no Fala Fogão, porque a gente tá buscando os 30 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima!